Sugestões metodológicas. Ao introduzir a disciplina de Introdução à Filosofia, sugere-se ao professor que faça uma alusão ao historial do surgimento da mesma, situar a filosofia no mundo das ciências, explicar aos alunos a pertinência da disciplina de Introdução à Filosofia. Os alunos situam a filosofia no mundo das ciências e compreendem a razão da sua introdução no ensino secundário geral 2, sendo estimulados a adotar, cultivar uma postura crítica e reflexiva, problematizando a realidade das coisas. É importante que exercitem a tolerância mútua, respeitando o pensamento de cada um, porém, sem lesar a sua autonomia no pensar e no agir individual. O professor tem que mostrar que a diversidade de definição de filosofia não é um caos. Há uma ordem que se obedece. O caráter pluralista da filosofia pode ainda apresentar definições de autores africanos, tais como Pauline Antonji e Nguyen, para além das que constam na Emergência do Filosofar e em Batista Mundin, volume 1, entre outras fontes bibliográficas. O professor pode pedir os alunos para indicarem outras correntes filosóficas que constam da história de filosofia, para além das que são objeto de estudo neste programa. Porém, tais não são necessariamente objeto de avaliação. As funções da filosofia devem ser exploradas com alguma atividade prática, problema ou ficha de trabalho. A introdução ao estudo sobre os métodos deve partir também de um problema, ouvido alguns alunos sobre atividades que tenham realizado com sucesso, usando método, e daí tentar diferenciar os métodos da filosofia com os de outras ciências, o que lhe leva a resolver os seus problemas aplicando vários métodos. Sobre os conteúdos 1.9 e 1.10, o professor deve orientar os alunos para a resolução e sistematização de uma ficha de trabalho previamente distribuída. O estudante deve ser orientado a ler textos dos filósofos clássicos, por exemplo, Aristóteles e outros expoentes. Temas transversais: gênero e equidade, agricultura e gênero. O professor insere a dado passo os conceitos ou perspectivas de gênero a partir de perguntas ou questionamentos curiosos. Por exemplo, que nome de mulher aparece entre os primeiros filósofos? Qual era o lugar reservado à mulher na cultura grega clássica? Será que a filosofia só pode ser feita por homens? Etc. E conduz os seus alunos a uma crítica objetiva aos preconceitos. Será oportuno fazer um levantamento dos preconceitos mais dominantes na realidade cultural onde a escola está inserida. É preciso que os alunos entendam claramente que o espírito filosófico é contrário, por sua vocação natural, aos preconceitos relativamente ao gênero. Enquanto abordar sobre o milagre grego
pode levantar um questionamento sobre por que é que a maior parte da população grega ocupada na agricultura era constituída por mulheres, enquanto permanecia uma minoria de filósofos ociosos, só entregues à indagação metafísica. Então, indicadores de desempenho. Reconhece o caráter pluralista de filosofia, problematiza a origem de filosofia, explica o papel dos primeiros filósofos em relação à origem do universo, relaciona o saber filosófico com outros saberes, explica as condições históricas do surgimento da filosofia, aplica conhecimentos relacionados com as disciplinas de filosofia, discute os problemas da emergência da filosofia, interpreta a passagem do conhecimento mítico ao conhecimento racional. Unidade temática 2. A pessoa como sujeito moral. Objetivos específicos. O aluno deve ser capaz de aprender o conceito de pessoa e reconhecer-se como tal, reconhecer as diferentes formas que as suas relações com as outras pessoas e com o meio ambiente podem assumir, assim como as suas implicações. Assumir que o ato humano é um momento essencial da manifestação do ser em comunidade individual. Reconhecer como pessoa singular com dignidade e autonomia próprias. Assumir o que a liberdade comporta em termos de responsabilidade. Refletir sobre a sua consciência e reconhecer o valor da consciência do outro. Aprender a ideia do bem em Sócrates. Ou apreender, exatamente. Então, conteúdos. 2. A pessoa como sujeito moral. 2.1. Noções básicas de pessoa moral, ética, sujeito moral, liberdade, responsabilidade, dever, mérito, justiça, sanção. 2.2. Características da pessoa, singularidade, somaticidade, interioridade, autonomia, valor em si, projeto. 2.3. A consciência moral, etapas do seu desenvolvimento em Piaget e Fauber. 2.4. Ação humana e valores, atos voluntários e atos involuntários, divisão e caracterização dos valores, relatividade dos valores, qualificação moral da ação humana. 2.5. Pessoa como um ser de relações. Os seus limites. 1. A relação consigo próprio. 2. A relação com os outros. 3. A relação com o trabalho. 4. A relação com a natureza. 2.6. Aspectos da bioética, questões morais relativas ao aborto, à eutanásia, à venda de órgãos humanos, o uso do corpo humano, o tráfico de drogas, a transfusão sanguínea e do plasma. Competências básicas. O aluno constrói a própria concepção do ser pessoa perante si mesmo, os outros e a sociedade. Constrói sua própria personalidade a partir das experiências do seu mundo. Sabe que a consciência determina a imputabilidade moral, desenvolve de forma criativa
escola, na comunidade e na futura profissão. Né? Desenvolve de forma criativa interações positivas com o mundo exterior, na escola, na comunidade e na futura profissão. Humaniza a sua percepção de liberdade com a demanda universal da responsabilidade. Humaniza a sua percepção de liberdade com a demanda universal da responsabilidade em todos os atos da vida cotidiana. Toma um posicionamento lúcido e coerente aos desafios ético-morais no campo da bioética. Age como um sujeito moralmente são e eticamente emancipado. Cria equilíbrio entre o homem e a natureza. Reconhece o direito de proteger e cuidar dos animais e plantas. Participa e sensibiliza a comunidade sobre a necessidade de uso sustentável dos recursos naturais. Avalia criticamente comportamentos de risco e propõe estratégias e ações que levam a tomar decisões informadas sobre a sexualidade e a saúde reprodutiva. Descreve e divulga medidas de prevenção e combate ao HIV/SIDA e estratégias de convivência com pessoas doentes e afetadas. Sugestões metodológicas. Nesta unidade, o professor pode iniciar o tema levando os alunos a tomarem consciência dos problemas morais que vivem dia a dia nas suas relações com os outros e no meio em que se encontram, através do registro de informações nos jornais ou TV, problematizar a questão dos temas e como roubo, a sua experiência de violência, da guerra, linchamentos, burla, se possível, assuntos relacionados com fraude acadêmica para consciencializar-nos acerca do perigo e mal que isso leva para o seu dia a dia. O professor pode partir da máxima socrática, conhece-te a ti mesmo, para o aluno iniciar a indagação sobre si mesmo. Cada aluno deve fazer um breve autorretrato. O aluno descobre-se como um sujeito moral, um ser pensante e manifesta-se como um ser de relações. O professor não deve tomar partido nas suas respostas às questões levantadas pelos alunos, uma vez que os assuntos a tratar são abertos. O professor deve saber estimular os alunos para uma descrição mais próxima de si. O aluno deve discutir, argumentar e posicionar-se perante o debate. A partir desta unidade, o aluno ganha um espírito de autoestima, convivência com o outro, a responsabilidade para si mesmo, para com a escola, a comunidade e a pátria, e mostrar em que circunstâncias se considera alguém moralmente responsável e a necessidade de juízo moral. Os alunos vão apresentar as perspectivas da liberdade, personalismo, marxismo e existencialismo, assim como as espécies de justiça, justiça e como equidade, justiça distributiva, usando textos selecionados para leitura e discussão em sala de aulas.
No que concerne à somaticidade, a mesma pode ser tratada como abertura e unicidade para o tema sobre características da pessoa. O professor coloca situações em que o aluno descobre a sua identidade e a dos outros. E deste modo, fazem um resumo incidindo nos conceitos de abertura e unidade, sem se esquecer da abordagem teônoma, autônoma e heterônoma da consciência moral. Será oportuno tratar com os alunos questões atuais da relação com o meio ambiente. Os alunos vão fazer um levantamento dos problemas gerais e das pessoas e das respostas do homem para a crise ambiental que se vive hoje. Recomenda-se como bibliografia inicial a emergência do filosofar, para além de outros materiais recolhidos na internet. Temas transversais: ambiente, saúde e nutrição e saúde reprodutiva, HIV e SIDA, prevenção contra drogas, tabaco e álcool. O professor pode levantar questões pertinentes sobre as condições locais e do comportamento das pessoas quanto ao uso sustentável dos recursos ambientais. É importante exemplificar para que os alunos tenham uma ideia clara do significado desse conceito. Outras questões curiosas a levantar referem-se aos deveres de cada um para consigo próprio, para com os outros e para com a pátria, e daí discutir com os alunos a importância e valor da saúde, a necessidade de adoção de comportamentos exemplares em relação à nutrição e à saúde reprodutiva e o porquê da condenação do uso de drogas, tabaco e álcool. Levar os alunos a perceberem que a consciência sã, moralmente, previne contra os riscos que levariam ao vício e estimula atitudes positivas de respeito para com a dignidade da pessoa humana. É oportuno, nesta unidade, adotar uma postura de intervenção sem preconceitos em relação ao HIV/SIDA, questionar com naturalidade os alunos se têm conhecidos, familiares e outros próximos vivendo com HIV/SIDA, explorar a sensibilidade dos alunos quanto ao apoio e atitude face a tais pessoas, discutir com os alunos sobre a eficácia e importância das mensagens contra o HIV/SIDA e sugeri-los a criar novas formas de consciencializar a comunidade contra a pandemia do século e outras endemias. O testemunho dos alunos no núcleo escolar do projeto Escola Sem HIV ESH será muito importante para estes objetivos. Indicadores de desempenho. Reconhece a pessoa como um sujeito moral, analisa criticamente a origem da consciência moral, ilustra com exemplos os problemas e as consequências da bioética, identifica no seu meio os problemas ambientais,
trata a pessoa como um ser de relações. Unidade temática 3. Teoria do conhecimento. Objetivos específicos. O aluno deve ser capaz de construir os seus próprios conhecimentos, construir os seus próprios caminhos de chegar ao conhecimento e estar em condições de refletir sobre eles, valorizar a relatividade do conhecimento em diferentes situações, identificar os elementos do processo de conhecimento e explicar a dialética do ato cognitivo, analisar criticamente a complexidade das estruturas cognitivas e seu papel na configuração do real. Enquadrar as suas próprias formas de conhecimento nas perspectivas filosóficas, reconhecer por si próprio que as impressões sobre uma mesma coisa se diferenciam de indivíduo para indivíduo, reconhecer por si mesmo que as suas impressões também são determinadas pelo objeto do conhecimento. Reconhecer por si mesmo que as suas impressões também são determinadas pelo objeto do conhecimento. Conteúdos 3. Teoria do conhecimento 3.1. Noções básicas, conhecimento, conceito e realidade, elementos do conhecimento, faculdades do conhecimento. 3.2. Perspectivas de análise do conhecimento, filogenética, ontogenética e fenomenológica. 3.3. Problemas e correntes filosóficas da teoria do conhecimento e seus itens. 1. A impossibilidade do conhecimento, ceticismo e dogmatismo. 2. A origem do conhecimento, empirismo e racionalismo, intelectualismo e construtivismo. 3. Natureza do conhecimento, realismo e idealismo. 4. Valor do conhecimento, absolutismo e relativismo. Competências básicas. O aluno cultiva o conhecimento, aceita diferentes perspectivas da construção do conhecimento, situa-se no debate com ideias claras sobre a matéria, posiciona-se como um sujeito com consciência crítica e hierarquiza seus próprios saberes face às vantagens e desvantagens da aplicação do conhecimento científico. Conduz o seu espírito sempre à verdade. Continuação da unidade temática 3, teoria do conhecimento, objetivos específicos. O aluno deve ser capaz de explicar a essência da crítica kantiana e o seu significado na teoria do conhecimento, explicar as diferentes formas de se chegar ao conhecimento, descrever as características do conhecimento científico, sua profundidade, assim como sua importância e perigos
da sua aplicação na sociedade. Reconhecer o valor cognitivo do pensamento metodológico, diferenciá-lo do pensamento crítico. Conteúdos 3.4. Níveis de conhecimento: senso comum, conhecimento científico e conhecimento filosófico. Importância, limites e perigos do conhecimento científico. 3.5. Divisão e classificação das ciências segundo Comte. 3.6. Questão da verdade, estados de espírito face ao verdadeiro. 3.7. A epistemologia é contemporânea e o problema da possibilidade ou não do conhecimento. Competências básicas. O aluno confia na própria razão, ganha autoestima e propõe ideias concretas para o desenvolvimento da sua comunidade, distingue diferentes níveis de conhecimento filosófico, científico, senso comum, aplica a técnica para o bem da população, reconhece que qualquer conhecimento é suscetível de ser questionado. Sugestões metodológicas. O professor começa a terceira unidade didática partindo de um questionamento sobre o conhecimento, como, por exemplo, quem conhece e como conhece, o que é o conhecimento. Levar o aluno a viajar em busca de um conhecimento que lhe é familiar, como aplicar o conhecimento para produzir riqueza, etc. Em seguida, vai realçar as ideias fundamentais e, para tal, pede aos alunos para anotá-las no quadro e, finalmente, o professor leva o aluno a fazer um percurso histórico com finalidade de visualizar as três perspectivas sobre o conhecimento, sendo a perspectiva fenomenológica a mais importante. A origem do conhecimento, as correntes filosóficas e os diferentes níveis de conhecimento. O professor deve explicar a relação entre os níveis do conhecimento, tomando o do senso comum como ponto de partida, lembrando-se sempre de centrar a aula no aluno e nos conteúdos com a finalidade de incentivá-lo a criar um espírito de investigação, produção e aplicação de conhecimentos na vida comunitária. O professor poderá dividir a turma em 3 grupos, dos quais o primeiro enumera e defende as vantagens concretas da ciência e o segundo enumera e defende as vantagens e o terceiro funciona como árbitro. E este terceiro grupo vai tirar as ilações do debate resumidas no quadro. O professor explica que existem conceitos que, segundo Kant, não são cognoscíveis em termos científicos, como Deus, alma, mundo e liberdade, devido à sua extensão e universalidade. O professor pode recorrer a texto das antinomias da razão em Kant, o seu livro A Crítica da Razão Pura, para aprofundar o tema. Destacar a relatividade do conhecimento e o caráter dinâmico do conhecimento, mostrar, por exemplo, como surgiu e como funciona a tabela própria dos elementos químicos na natureza
Mendeleev, ver o programa da disciplina de Química, oitava a 10ª classe. Será vantajoso selecionar textos de papel de Piaget, Popper, Augusto Saraiva e Bonifácio Ribeiro para uso na sala de aulas. Será preciso aceitar outras classificações. Sugere-se aqui cruzar as perspectivas de Spinoza e Descartes, assim como fazer menção ao contramétodo de Thomas Kuhn. Na realização destas atividades, o aluno conclui que o conhecimento é relativo e dinâmico. Temas transversais: desastres naturais e segurança rodoviária. O professor pode tomar um exemplo qualquer que reportem desastres na natureza ou acidentes rodoviários. Deve levantar questionamentos sobre como tais fenômenos poderiam ser explicados por diferentes sujeitos, de acordo com o seu nível de aprofundamento das coisas. Isto é, o mesmo fato pode ser explicado de diferentes maneiras e ter significados diversos. É preciso mostrar, todavia, que esses conhecimentos têm sua razão de ser e que seu uso depende muitas vezes da complexidade dos problemas a que se destinam a resolver. Será oportuno pôr os alunos em contato com as normas e procedimentos a observar em relação à situação de desastres naturais, segundo o ING e CVM, e sobre a segurança rodoviária, segundo o INAV, através da dramatização, debates e produção de pequenos panfletos exortativos. O professor pode ainda convidar uma personalidade do INGC e CVM para falar de prevenção e gestão de calamidades. Indicadores de desempenho. Define o conhecimento, descreve o processo de aquisição de conhecimento, diferencia os níveis de conhecimento, reconhece a atitude filosófica nas diferentes correntes, explica a relatividade do conhecimento, interpreta as perspectivas do conhecimento, discute problemas sobre a relatividade da verdade, formula hipóteses sobre a origem do conhecimento. Unidade temática 4. Introdução à lógica 1. Objetivos específicos. O aluno deve ser capaz de identificar os elementos organizacionais na formulação de um discurso, avaliar as condições da coerência das operações do pensamento enquanto aplicado em discurso, explicar as várias dimensões de um discurso humano, assim como os vários campos da aplicação da lógica.
explicar as noções básicas da lógica, conceito, juízo e raciocínio, e poder operar com ela uma organização do discurso e crítica de textos. Avaliar criticamente as condições, regras de uma definição como síntese. Conteúdos. 4. Introdução à lógica 1. 4.1. Conceito e objeto da lógica. 4.2. A linguagem como fundamento da condição humana. E os seus itens. 1. Linguagem e comunicação. 2. Linguagem, pensamento e discurso. Uma relação triádica. 4 e 3. As dimensões dos discursos humanos. Fundamentais. As dimensões dos discursos humanos, fundamentais, sintática, somática e pragmática. Acessoriais, linguística, textual, lógico, racional, expressiva, subjetiva, insubjetiva, intersubjetiva, comunicacional, argumentativa, apofânica, comunitária e institucional, ética. 4.3. Os novos domínios da lógica e suas implicações sobre o homem e a sociedade, informática, cibernética e inteligência artificial. 4.4. Os princípios da razão, identidade, não contradição, terceiro excluído e razão suficiente. 4.5. Lógica do conceito, termo, o conceito e o termo, a relação entre a extensão e a compreensão do conceito, classificação dos conceitos e dos termos, a definição, tipos e regras. Competências básicas. O aluno analisa a realidade nos seus esquemas de pensamento, usando princípios lógicos, interpreta texto de diferentes linguagens, respeitando todas as dimensões do discurso, desenvolve consciência crítica quanto ao valor epistemológico e social das TICs, analisa e hierarquiza a complexidade do universo dos conceitos, aplica os conhecimentos da lógica na interação com a realidade. Sugestões metodológicas. Esta é a unidade do programa de filosofia em que o aluno deve lidar especificamente com as ferramentas do pensamento e do raciocínio. Assim, sugere-se primeiro ao professor que tenha em consideração que os alunos já têm conhecimento do fenômeno da comunicação
e o professor poderá aproveitar este fato para convidá-los a exporem este conhecimento e finalmente fazer uma ponte entre os conhecimentos da língua portuguesa e da lógica. O aluno compreende a interdisciplinaridade que existe entre a disciplina de língua portuguesa e a lógica e usa as regras da gramática para aplicá-las no raciocínio coerente. Será preciso fazer um breve historial do surgimento da lógica, sem que para tal haja um conteúdo especial. Será proveitoso que os alunos façam observação do modo de funcionamento de roldanas ou alavancas combinadas, ponto de partida da lógica clássica de Arquímedes. Interagir com professores de língua portuguesa para questões de textos sugestivos e, sobretudo, explorar os conhecimentos anteriores dos alunos quanto ao fenômeno da comunicação, parcialmente dos domínios da semântica, da sintática e da pragmática. O professor poderá criar expectativas no sentido de os alunos concretizarem a relação lógica e gramática ao se abordarem as três dimensões do discurso lógico já referidas, assim como procurar definir a função da linguagem no desenvolvimento do pensamento. Temas transversais. Nesta unidade pode ser retomado qualquer dos temas anteriormente tratados ou introduzir novos. O importante é utilizar textos devidamente selecionados que reportem situações que podem ser objeto de análise em todas as suas dimensões, a fim de descobrir seu pleno sentido. Indicadores de desempenho. Reconhece a relação existente entre os conceitos lógicos, reconhece a linguagem como fundamento da condição humana, identifica os novos domínios da lógica, aplica conhecimentos sobre os princípios da razão, argumenta os princípios da razão, elabora um discurso lógico. Décima segunda classe. Programa de introdução à filosofia da 12ª classe. 8. Objetivos gerais da introdução à filosofia na 12ª classe. Ao terminar a 12ª classe, o aluno deve ter a capacidade de formular um discurso lógico, coerente e crítico, desenvolver a capacidade de inventar, inovar, transformar e intervir sobre a realidade, assumir uma postura patriótica com consciência de cidadania responsável, posicionar-se no debate em torno do pensamento africano, seus pensadores e correntes, ser tolerante, homem de diálogo, negociação e saber gerir conflitos, criar uma personalidade consistente e com sentido de existência, conhecer a linguagem artística, descobrir nas manifestações artísticas os valores ético-morais que intervêm na construção da identidade cultural para a intervenção sociopolítica.
Visão geral dos conteúdos da 12ª classe. Primeiro trimestre. Unidade temática 1. Introdução à lógica 2. E os conteúdos é 1. Introdução à lógica 2. 1.6. Lógica e argumentação. 1.7. Lógica do juízo, proposição. 1.8. Lógica do raciocínio, discurso. 1.9. Relação entre raciocínios, categorias e raciocínios hipotéticos. 1.10. Lógica proposicional. 2. Segundo trimestre, unidade 2. A convivência política entre os homens. 2. A convivência política entre os homens. 2.1. Noções básicas. 2.2. A filosofia política na história. 2.3. Formas de sistemas políticos. 2.4. Filosofia política em África. Unidade 3. A filosofia africana. 3. A filosofia africana. 3.1. Contextualização do debate sobre a filosofia africana. 3.2. As principais correntes filosóficas africanas e seus expoentes. Terceiro trimestre, unidade 4, metafísica e estética. Metafísica e estética. Metafísica 4.1. Ontologia, o conceito de ser. 4.2. O ato e a potência. 4.3. A essência e a existência. 4.4. Causas. 4.5. A metafísica e o fim último do homem. Estética. 4.6. O belo, a essência do belo. 4.7. O belo como fundamento da arte. 4.8. As artes belas. 4.9. Significado e valor social das produções artísticas. 4.10. A arte e a moral, relação mútua. Unidade temática 1. Introdução à lógica 2. Objetivos específicos. O aluno deve ser capaz de operar criticamente com a relação funcional entre o juízo e a proposição, articular os próprios raciocínios segundo as etapas e princípios do argumento, distinguir com clareza os raciocínios quanto à sua natureza, indutivos, dedutivos e analógicos, sistematizar a complexidade do universo dos raciocínios imediatos e mediatos, categóricos e hipotéticos, regulares e irregulares. Distinguir raciocínios correntes dos incorrentes, distinguir raciocínios coerentes dos incoerentes, explicar a importância da aplicação dos princípios das operações lógicas na interpretação dos fatos. Conteúdos. 1. Introdução à lógica 2. 1.1. Lógica e argumentação. 1.2.1. Lógica. 1.2. Lógica do juízo ou proposição. O juízo e a proposição. Classificação dos juízos e das proposições. 1.3. Lógica do raciocínio ou discurso. Noção e divisão do raciocínio. Fundamentos do raciocínio. As inferências simples ou imediatas, complexas ou mediatas, silogismo e falácias, sofismas. 1.4. Relação entre raciocínios categóricos e raciocínios hipotéticos. 1.5. Lógica proposicional. As 5 operações lógicas basilares: negação, conjunção, disjunção, implicação, equivalência. Lógica proposicional. As 5 operações lógicas basilares: negação, conjunção,
disjunção, implicação, equivalência. Competências básicas. O aluno constrói um pensamento coerente aplicando as regras da linguagem lógica, redige discursos lógicos e coerentes e faz uso criativo da diversidade das dimensões dos discursos, explica os erros de raciocínio nos diversos contextos da manifestação do pensamento, articula de modo criativo e pessoal discursos categóricos e hipotéticos em diferentes contextos situacionais, formular juízos e raciocínios usando linguagem simbólica, aplica os princípios das operações lógicas na consolidação do raciocínio coerente, autônomo. Sugestões metodológicas. O professor distribui textos selecionados aos seus alunos, a partir dos quais fazem exercícios de identificação de discurso lógico, coerente e de argumento. O professor autoriza os voluntários para escreverem no quadro os juízos categóricos e hipotéticos, as proposições e de seguida fazem a análise, a concepção, a diferenciação e a classificação. Orienta-os a aproximarem juízos categóricos aos hipotéticos e vice-versa, para permitir a necessária consolidação dos conteúdos. Em grupos, os alunos vão discutir textos, notícias de jornais ou ainda fatos do cotidiano com o intuito de descobrir a sua coerência, logicidade ou ilogicidade. Os textos distribuídos devem traduzir a realidade moçambicana conforme as possibilidades existentes em cada escola. Nestas atividades, o aluno pensa coerentemente e manifesta-o através das suas produções escritas e orais. Adquire ferramentas lógicas que lhe possibilitam descobrir os erros que interferem no discurso humano. Indicadores de desempenho. Usa procedimentos lógicos para apresentar um discurso coerente, identifica as falácias no raciocínio, descreve a relação entre raciocínios categóricos e hipotéticos, produz um discurso a partir da lógica do raciocínio e do juízo. Formula novas hipóteses sobre a lógica proposicional. Unidade temática 2. A convivência política entre os homens. Objetivos específicos. O aluno deve ser capaz de relacionar a filosofia com a política, explicar que os problemas políticos sempre foram preocupação dos filósofos, diferenciar as ideias políticas de Platão e Aristóteles quanto às questões quem deve governar e qual é a melhor forma de organização social para o homem. Explicar as teorias do contrato social, do pensamento moderno, articular os conceitos de cidadania, liberdade, responsabilidade, Estado de Direito e soberania. Descrever as correntes
político-filosóficas da idade contemporânea, identificar os princípios da ética política, relacionar os conceitos gerais e as perspectivas do debate filosófico-político no contexto situacional da África. Conteúdos 2. A convivência política entre os homens. 2.1. Noções básicas e seus itens. 1. Política e filosofia política. 2. Relação filosofia política. 3. A ética política. 4. Estado ou nação, elementos do Estado, governantes, Constituição, caso da Constituição de Moçambique, soberania, símbolos nacionais. 5. Participação política dos cidadãos. 6. Direitos humanos e justiça social. 7. Estado de Direito e suas funções. 2.2. A filosofia política na história e seus itens. 1. A filosofia política na antiguidade, Platão e Aristóteles. 2. A filosofia política na Idade Média, Santo Agostinho. 3. A filosofia política na Idade Moderna, Maquiavelli, Hobbes, Locke e Rousseau e Montesquieu. 4. A filosofia política na Idade Contemporânea, John Rawls e Karl Popper. 2.3. Formas de sistemas políticos monocráticas e pluricráticas, a democracia. 2.4. A filosofia política em África e seus itens. 1. Debate histórico, gênese dos nacionalismos. 2. Panafricanismo versus negritude. 3. Renascimento africano. 4. Esforços de integração político-regional ao nível da União Africana, a SADC, questão da Nepal. Competências básicas. O aluno interage como sujeito no programa sociopolítico, analisa os fundamentos do Estado e a sua relação com os conceitos de soberania e cidadania, encara o espírito filosófico como força motriz do dinamismo político, relaciona-se com consciência e habilidade com elementos do Estado, exemplo, artigos da Constituição da República, símbolos dos partidos e símbolos do patriotismo, cultiva um pensamento autocrítico face às evidências históricas do contexto do poder político, sugere criativa e coerentemente as suas propostas de organização sociopolítica, assume uma postura patriótica de cidadania responsável, fundamenta com liberdade as suas opções políticas, age de forma responsável para transformar a mentalidade social no concernente às práticas adversas aos direitos humanos no plano local, nacional, regional e universal. Sugestões metodológicas. O professor pede aos alunos para fazer uma revisão do conceito de filosofia, procurando trazer os aspectos práticos da mesma. O professor
orienta os alunos para apresentarem uma pequena peça teatral com o intuito de mostrar a importância da participação coletiva dos indivíduos na construção do país, na limpeza da escola e ou da sociedade, na abertura de um furo de água na comunidade. De seguida, vai-se introduzir os conceitos básicos da política. Estes pressupostos levarão o aluno a reconhecer que ele sozinho não se basta e que a sua existência tem sentido na relação com os outros. O professor parte de um breve historial do surgimento da política e a filosofia política, de modo que os alunos reconhecem a sua importância para o desenvolvimento da sociedade. A partir da confrontação dos textos sugeridos pelo professor, os alunos mostram a correlação existente entre a filosofia e a política ao longo da história e concluem que a filosofia e a política estudam o homem e a sua realização. Descobrem também que as relações entre ambos nem sempre são pacíficas. Será preciso olhar para a organização política do Estado moçambicano, tomar em consideração o texto da Constituição da República de Moçambique, assim como outras fontes escritas do direito. Os alunos podem procurar em diferentes fontes as características do Estado de Direito e o professor insere necessariamente uma breve introdução sobre o percurso histórico da filosofia política, de forma que os alunos conheçam os fundamentos de um Estado de Direito. Nesta unidade, o professor pode iniciar o tema fazendo uma revisão sobre a pluralidade do conceito de filosofia. Pode, de seguida, pedir a alguns alunos para narrar um episódio relacionado com a questão da escravatura e da colonização, ver alguns conteúdos de história e pode-se desenvolver atividades sobre a escravatura que englobem as duas disciplinas. Por outro lado, o aluno compara e percebe que o debate em torno da filosofia política tem como fatores espaço e tempo. Temas transversais: gênero e equidade, cultura e paz, direitos humanos e democracia, educação fiscal. Sugere-se que o professor oriente os alunos a explorarem nos suportes jurídicos, Constituição da República, Lei da Família. Sugere-se que o professor oriente os alunos a explorarem nos suportes jurídicos, Constituição da República, Lei da Família, Lei contra a Violência e Abuso, Declaração Universal dos Direitos Humanos, etc. Questões relativas à cooperação e desenvolvimento, respeito, tolerância e outros conteúdos dos direitos fundamentais da cidadania, assim como o significado adequado de conceito,
cultura de paz, os alunos devem relatar as suas experiências locais e não só os seus sonhos e expectativas como cidadãos moçambicanos. É preciso que os alunos compreendam a importância da declaração fiscal para o fortalecimento da soberania nacional. Pode-se partir do exemplo paradigmático do que acontece numa família em que cada membro contribui a seu nível para a acumulação do patrimônio que sustenta a vida familiar e mostrar assim que a soberania do Estado depende muito da contribuição dos cidadãos através de impostos cuja a finalidade é assegurar os gastos do governo na promoção da saúde, subsistência alimentar, educação, segurança social, entre outros, a bem de todos os cidadãos. Indicadores de desempenho: reconhece a essência da política, identifica os diferentes tipos de Estado, compara as diferentes formas de sistemas políticos, reconhece conhecimentos sobre a filosofia política africana, reconhece conhecimento sobre a filosofia africana, ilustra com exemplos as diferentes formas de Estado, analisa criticamente as democracias emergentes, interpreta a filosofia política na história, discute as várias formas de sistemas políticos, organiza dossiê dos filósofos, os mais representativos do debate filosófico-político, participa em debates com autonomia de pensamento. Unidade temática 3, a filosofia africana. Objetivos específicos: o aluno deve ser capaz de identificar a abordagem em termos do debate sobre filosofia africana, descrever as correntes político-filosóficas africanas que determinam as tendências atuais do debate, explicar a necessidade da reflexão em ordem, a maturidade da consciência político-africana, analisar as condições culturais locais capazes de estimular a consciência de cidadania. Conteúdos: 3. A filosofia africana. 3.1. Contextualização do debate sobre a filosofia africana, filosofia em África ou filosofia africana, que implicações. 3.2. As principais correntes filosóficas africanas e seus itens. 1. A etnofilosofia, a oralidade e a literalidade da filosofia africana. 2. A filosofia política, a relação entre a filosofia e a política, o panafricanismo, a negritude, a filosofia dos movimentos de libertação, o Black Renaissance e o African Renaissance. 3. Filosofia profissional e acadêmica, africanidade da filosofia. Competências básicas: o aluno analisa o papel histórico e a importância da filosofia em África e posiciona-se na controvérsia, discute os fundamentos das propostas de estados ideais segundo pensadores africanos, situa-se criticamente no debate acerca da existência ou não da filosofia africana,
decifra alguns traços da africanidade, da filosofia africana, a partir de textos, desenvolve consciência política com cariz identitário, como ator político africano, moçambicano, local, questiona-se sobre a alienação política e propõe respostas objetivas. Sugestões metodológicas. O debate em torno da filosofia africana prende-se desde o começo à questão de sua existência. O debate em torno da filosofia africana prende-se desde o começo a questões da sua existência ou não, polêmica que remete a páginas da história geral da África. Será de muito interesse o proveito e proveitoso interagir com os professores de história e retomar os fundamentos das correntes eurocentrista e africanista, além de realçar os conhecimentos anteriores dos alunos e as suas opiniões pessoais, de modo que os alunos participem no debate sobre a filosofia africana. A despeito da existência de várias orientações de pensamento na filosofia africana, maior enfoque recai a filosofia africana, nomeadamente pelo uso específico que se lhe atribui como instrumento de libertação e emancipação política, econômica e cultural do continente. Assim, será muito vantajoso partir dos exemplos mais próximos de personalidades que encarnaram e difundiram estes ideais de libertação a partir do país, Mondlane, Machel, entre outros, da região Nyerere, Mandela e da África em geral, Nkrumah, Kenyatta, Blyden, Senior, Gaddafi. Discutindo os seus pensamentos a partir de textos selecionados ou adaptados pelo professor. Com base nisto, os alunos apropriam os pensamentos dos filósofos africanos e posicionam-se de uma forma crítica. Em relação à africanidade da filosofia africana, torna-se importante cativar os alunos a discutirem sobre os mitos, fábulas, contos da tradição oral das comunidades locais, questionando-se sobre seu sentido e valor epistemológico, a fim que os alunos possam interpretar a filosofia africana a partir de mitos, fábulas, contos da tradição oral. O Dia da África constitui um tema que pode servir de base para um trabalho interdisciplinar a partir da introdução à filosofia, história, geografia e introdução à psicopedagogia. Temas transversais. Pode retomar questões do gênero e equidade, cultura de paz, direitos humanos e democracia, explorando os contextos locais, as diversas concepções ou interpretações como forma de mostrar a função pedagógica da filosofia, o uso da filosofia como instrumento de emancipação, desalienação e construção da identidade cultural. Indicadores de desempenho. Argumenta as posições sobre o debate da existência ou não da filosofia africana. Identifica as principais correntes
filosóficas africanas e seus expoentes, relaciona o debate político e cultural da filosofia africana, emite opiniões próprias para os novos debates políticos africanos, organiza dossiê dos filósofos africanos de diferentes correntes. Unidade temática 4, metafísica e estética. Objetivos específicos: o aluno deve ser capaz de explicar as noções de ser, subsistência e acidente, explicar as noções de ser, substância e acidente, ato e potência, apresentar a cadeia lógica das causas na estrutura da realidade, refletir sobre o destino do homem à luz da metafísica, interpretar noções do belo, beleza artística, obra de arte e não arte, inspiração artística, explicar valor ou significado social de uma obra artística, reconhecer que toda a atividade humana tem ou deve ter uma face artística, reconhecer vínculos entre arte e moral, o belo e a verdade. Conteúdos: 4. Metafísica estética. Metafísica 4.1. Definição do conceito. Ontologia. O conceito de ser enquanto ser. 4.2. O ato e a potência. 4.3. A essência e a existência. 4.4. A cadeia aristotélica das causas. São Tomás de Aquino. As 5 vias. 4.5. A metafísica e o fim último do homem. A interpretação religiosa. Estética. O belo. A essência do belo. O belo como fundamento da arte. A divisão e classificação das artes. As artes belas. 4.9. Significado e o valor das produções artísticas. 4.10. Arte e a moral, relação mútua, a contribuição de alguns filósofos, arte e a moral, a contribuição de alguns filósofos, Kant e Platão. Competências práticas. O aluno aplica as noções de ser, substância e acidente na interpretação da experiência, classifica as causas nas suas relações com fenômenos do mundo real, usa as interpretações metafísicas na concretização da sociedade e capta os signos artísticos. Usa as interpretações metafísicas na concretização da sociedade e capta os signos artísticos. Estimula e desenvolve o seu lado artístico num dos campos com que ele se identifica. Contribui no debate sobre as manifestações artísticas, culturais, pela sua crítica a opiniões relacionadas. Interpreta e valoriza obras de arte, textos literários, objetos esculpidos, quadros de pintura, música, etc. Cria e usa a manifestação artística na educação da sociedade.
discute e defende a identidade cultural na obra de arte. Então, sugestões metodológicas. Sugestões metodológicas. Então, os conteúdos desta unidade temática tocam de maneira especial com a sensibilidade do aluno, colocando-lhe o desafio da abstração em busca dos mais elevados valores de ordem da transcendência. A experiência metafísica é parte do contato com a realidade do ser, ontos, nas suas manifestações mais próximas, as coisas particulares e finitas, e projeta para o infinito em busca da máxima perfeição ideal, o sublime, que confere sentido às coisas, à existência em si, além do valor catártico. O professor inicia a sua aula convidando os alunos a exporem as suas experiências. O aluno revela um certo domínio de si e do mundo, valoriza os recursos naturais que o meio proporciona. A criatividade e a naturalidade na atitude do professor e dos alunos tem de constituir as notas dominantes. Discutir nas suas aulas o significado e o valor das produções artísticas. O aluno reconhece e capta o valor e o significado das artes. Caberá ao professor oferecer oportunidades para os seus alunos experimentarem as experiências próprias relativamente ao ser e ao belo. Sugere-se que durante as aulas sejam utilizadas como meios auxiliares peças ou obras de música, quadros de pintura, escultura, entre outros artefatos do mosaico cultural universal, nacional e ou local. O aluno interpreta e explica por que o belo é belo quando não possui, partindo da visão kantiana de que o belo é para a contemplação. Então, visitas a locais de produção artística ou museus de arte com roteiros predefinidos, entrevistas ou palestras com artistas locais e outros de renome. Será um estímulo para que o aluno desenvolva atitudes positivas face às artes, concedendo-as especial valor como meios de expressão do sentimento humano, da moral e da construção da identidade. Para tal, pode-se elaborar um projeto que envolva as disciplinas de introdução à filosofia, educação visual e história. A introdução à filosofia e educação visual, a fim de estudar as produções artísticas locais ou universais. Tema transversal: cultura e desenvolvimento. Aqui é preciso mostrar que o desenvolvimento depende muito das condições culturais, isto é, o modo como o homem ou a comunidade se relaciona com a natureza e os valores que cria, defende e promove. Será interessante levar os alunos a perceberem, através de exemplos de outros povos que apostaram em tal experiência, porque a criação de uma identidade cultural própria e a defesa do seu patrimônio cultural se torna
na condição fundamental do desenvolvimento sustentável local e nacional. Indicadores de desempenho. Identifica os novos debates da metafísica, reconhece os fundamentos da existência humana, mostra com exemplos os problemas metafísicos atuais, relaciona o ato e a potência, encontra fundamentos da existência humana, formula hipóteses sobre a existência humana, discute os conceitos de ato e potência, interpreta a arte e a moral na vida cotidiana, descreve o belo como fundamento da arte, reconhece o valor social das produções artísticas, representa o belo nas várias atividades, organiza o dossiê dos filósofos da filosofia da arte ou estética e a metafísica. Né? Faz pesquisa de elementos artísticos. Avaliação. Os conteúdos do presente programa visam, essencialmente, desenvolver competências nos alunos. O professor é, nesta perspectiva, um facilitador do processo de ensino e aprendizagem. A avaliação é um momento de verificação por parte do professor dos resultados parciais ou finais da sua atividade. Assim, quando realizada parcialmente, a avaliação deve permitir ao professor o reajuste de metodologias em função das necessidades educativas que constata, sem perder à vista o objetivo geral deste processo, que se resume em fazer com que o aluno demonstre ser um sujeito belo de ação. Os diversos intervenientes da avaliação, professores, alunos, encarregados de educação, membros do conselho de escola, a direção da escola e os técnicos da educação a vários níveis, devem conjugar esforços para que este processo resulte na garantia da qualidade da educação no país. E para salvaguardar a qualidade da educação, é indispensável que o professor, em particular, realize as três modalidades da avaliação, a saber, a diagnóstica, a formativa e a sumativa. A avaliação não se resume às provas ou exames regulamentados, mas é uma atividade que, antes de mais, deve informar ao professor sobre as aptidões ou fraquezas dos alunos que lhe são confiadas. Modalidade diagnóstica. E, sucessivamente, a avaliação deve, no processo educativo, informar igualmente ao professor sobre o grau de assimilação dos conteúdos que transmite, permitindo a adoção de metodologias cada vez mais diversificadas em vista aos objetivos pré-estabelecidos. Modalidade formativa. E, finalmente, o mesmo processo avaliativo deve permitir informar no final de cada período letivo, de cada ano letivo ou de cada ciclo sobre o grau de progressão das aprendizagens e competências previamente estabelecidas, modalidade sumativa. Entretanto, no que diz respeito ao controlo contínuo e periódico dos conteúdos do presente programa, o professor deverá seguir o regulamento específico referente ao segundo ciclo do ensino secundário geral, prestando especial atenção aos conteúdos programáticos. O professor deve recorrer a outros métodos de avaliação, tais como controle do nível de articulação linguística e lógica discursiva nos debates que os alunos deverão fazer. Controlo da correção gramatical dos discursos orais feitos pelos alunos nas atividades programadas, controlo das competências que os alunos apresentam
nas pesquisas bibliográficas orientadas, artigos nos jornais e revistas, documentos oficiais, Constituição da República, Declaração Universal dos Direitos Humanos, entre outros.